Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 26 de janeiro de 2024, eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra gloriosa do Senhor, que encontra-se em Josué 1:2, que diz assim: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Irmãos, a palavra diz que Josué, ele foi escolhido por Deus para suceder Moisés. Estava na partida final, no ponto final para a conquista da terra prometida, e Moisés, como cumprimento da palavra de Deus, falece. Josué, naquele momento, irmãos, assim como nós, ficou muito inseguro, ficou desesperado, na verdade. É muito interessante, irmãos, como a Bíblia relata com exatidão a fraqueza humana. Como a Bíblia personifica a humanidade das pessoas. Seria duvidoso, né, irmãos, se esses grandes homens fossem homens tão irreais, tão heróicos no sentido de fábula para nós. Seria algo tão inalcançável. Mas Deus não. Deus, ele deixa claro para nós que esses grandes homens que cumpriram as promessas deles aqui na terra eram pessoas comuns, eram pessoas carnais e humanas, assim como eu e você. E tinha medo, tinha insegurança, tinha vontade de abandonar tudo, assim como nós. E Josué, naquele momento, deixa claro que diante aquele cenário, aquelas milhares de pessoas que estavam sob a responsabilidade dele para atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida, ele não se sentia capaz. Deus é tão perfeito, Deus ele nos conhece na intimidade. E Deus, percebendo isso, sabendo como que Josué estava se sentindo incapaz, Deus ele deu palavras de encorajamento para Josué. Eu quero que vocês, irmãos, meditem. Se tiver uma Bíblia aí ao lado de vocês, abram a Bíblia no capítulo 1 de Josué. E essa primeira parte do capítulo 1 vai dizer que Deus deu palavras de encorajamento para Josué. Naquele momento, Deus disse: Josué, meu servo Moisés está morto. E agora você vai atravessar o Rio Jordão com esse povo. Você nunca será derrotado. Olha a palavra de encorajamento que Deus dá a Josué. Na sequência ele diz: e eu nunca te abandonarei. Deus é o Deus que nunca nos abandona nas promessas da nossa vida. Quando Deus dá um propósito para nós, irmãos, nós não seremos derrotados. E ele nunca nos abandonará, assim como ele foi com o servo Josué. Também na sequência ele diz: seja forte e corajoso. Irmãos, essa expressão é repetida por Deus 3 vezes. Seja forte e seja corajoso. Tem outra versão da Bíblia, na Almeida Revista Corrigida, que vai dizer: esforça-te e tenha bom ânimo. Esse era Deus, irmãos, falando para Josué antes do cumprimento da promessa na vida de Josué. Pois Deus, ele escolheu fazer as coisas aqui na terra através de nós, por intermédio de nós. Pois Deus, ele nos ama. E ele confia que nós somos capazes, através dele, de cumprir todo o propósito divino na terra. E Deus encorajou fortemente Josué. E também, irmãos, Deus deu conselhos para Josué, conselhos tremendos, conselhos para a nossa vida. Pois Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E não há contradição na palavra dele. Esses conselhos que Deus deu para Josué, irmãos, são os mesmos conselhos que Jesus dá para nós, que os apóstolos de Jesus que escreveram a Bíblia dão para nós. Não há contradição. E olha que conselhos tremendos
que Deus dá para Josué. Tome cuidado e viva de acordo com a lei de Moisés. Irmãos, tomemos cuidado. Jesus veio a falar para nós: vigia o tempo todo e viva de acordo com a palavra de Deus. Não se desvie dela. É Deus falando para Josué: não se desvie da lei de Moisés. Fale sempre que está escrito no livro da lei. Olha o poder evangelístico. Deus está pedindo para Josué evangelizar aquele povo com as leis de Moisés. Fale o que está escrito na lei. Medite e estude dia e noite a palavra do Senhor. Irmãos, a todo momento, Deus ele fala para sermos obedientes à sua palavra, a não esquecer da sua palavra, meditar, estudar na palavra do Senhor, para não desviarmos do nosso caminho. Deus também vem falar para Josué: esforce para viver de acordo com o que está escrito. Irmãos, não é fácil. Se nós lemos, se nós estudamos e nós meditamos e não colocamos em prática a palavra do Senhor, nada adianta. Agimos assim como um falso profeta, como uma falsa mulher ou um falso homem de Deus. Deus ele nos orienta, assim como orientou Josué, a esforçar para viver de acordo com a sua palavra. Não deixar apenas na teoria, mas praticar a palavra dele. E Deus ele termina dizendo para Josué: se você fizer tudo isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Olha, irmãos, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é nós estudar, meditar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, se esforçar para viver a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, Deus tem uma promessa para cada um de nós, que nós teremos sucesso em tudo que fizermos. E nós, vivendo dessa forma, irmãos, assim como Josué viveu, nós terminaremos a vida assim como Josué testemunhou em seu livro. Eu estou aqui agora com 85 anos e eu tenho o mesmo vigor, a mesma fé de quando eu andava com o servo Moisés. Eita glória, irmãos! O segredo do sucesso, o segredo de ter vigor nessa vida terrena, irmãos, é viver a palavra de Deus, é sermos obedientes à palavra de Deus. Que eu e você hoje possamos ser obedientes, possamos meditar, estudar na palavra do Senhor e falar dela para todos, irmãos. Esse é o segredo do sucesso. Deus não muda. O Deus que nós servimos hoje, irmãos, é o mesmo Deus do servo que falou com o servo Josué. Todos esses conselhos que Deus deu para Josué é o mesmo conselho que ele nos dá no dia de hoje. Não desanime, você não será derrotado. Você está no caminho do Senhor? Então não desanime. Você está no caminho do Senhor? Você não será derrotado. Você está no caminho do Senhor? Seja forte, seja corajoso, pois Deus nunca te abandonará. Ele nunca me abandonará. E essa primeira parte, irmãos, termina no versículo 9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Não fui eu que te ordenei? Sim, se sua resposta é sim, porque é uma pergunta. Se você abrir sua Bíblia agora, no versículo 9, Deus está perguntando para Josué: não fui eu que te ordenei, Josué? Não fui eu que te ordenei, Mariana? Seja forte e seja corajoso, pois eu estarei com você por onde você andar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje nós meditamos no segredo de termos sucesso em tudo. É estarmos no caminho do Senhor e viver a palavra do Senhor.
A meditação do Café com Deus Pai diz assim: Deus tem promessa, mas você precisa fazer a sua parte. Sim, irmãos, Deus ele decidiu que todos os seus projetos aqui na terra seria feito através de nós, por intermédio de nós. Em Tiago 2,26 vai dizer: uma fé sem ação é morta. Nós precisamos colocar em ação a nossa fé, as promessas que Deus coloca no nosso coração, para tudo dar certo. A palavra em Josué vai dizer, irmãos, que Josué se apoderou de toda aquela coragem, de todas aquelas palavras que ela ouviu do Senhor Deus. E que a partir daquele momento ele encorajou todos aqueles milhões de pessoas no deserto. E aquelas pessoas disseram: Josué, vamos fazer tudo que você está falando. Pois aquele povo viu Deus na vida de Josué, assim como viu Deus na vida de Moisés. E no capítulo 13, irmãos, Josué fala uma frase para aquele povo que é maravilhosa, onde ele fala assim para aquele povo de Israel: santifiquem-se hoje, pois amanhã veremos maravilhas que o Senhor vai fazer para nós. E a palavra vai dizer que o rio Jordão secou para aquele povo passar. Creia nas promessas do Senhor, assim como Josué creu, e veremos maravilhas e prodígios da parte de Jesus na nossa vida. Amém? E a leitura bíblica de hoje está em Mateus 14. E quero que vocês leiam todo o Mateus 14, que é maravilhoso. Mas eu quero compartilhar a leitura de Mateus 14, que está entre 22 e 31, que diz assim: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, essa leitura maravilhosa é na versão NVI, Nova Versão Internacional. É uma palavra maravilhosa de fé, irmãos. Jesus, ele sendo Deus, ele tinha capacidade, mesmo na sua vida terrena, de andar sobre as águas. E é interessante dizer que todos aqueles discípulos, aqueles apóstolos, mesmo andando há tempos com Jesus, vendo curas, vendo milagres, vendo os prodígios que Jesus era capaz de fazer, quando viu ele andando sobre o lago, eles duvidaram que era Jesus, eles acharam até que era um fantasma. Irmãos, olha como nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque se a gente não medita com dia e noite nessa palavra, se a gente não lembra de todos os milagres, de todo o poder de Jesus, nós duvidamos dos milagres que eles fazem para nós, que ele faz para nós. Aqui, Pedro se assustou, achando que Jesus era um fantasma. E naquele momento que ele viu o poder de Jesus, ele viu o sobrenatural em Jesus, ele pediu: Jesus, eu quero viver o sobrenatural. Deixa eu andar sobre as águas. E naquele mesmo momento, Jesus falou: venha. Pedro olhou fixamente para Jesus e andou sobre as águas. Irmãos, o que eu aprendo é
que quando a gente tem os olhos fixos em Jesus, o sobrenatural acontece, o milagre acontece e nós somos capazes de andar sobre as águas. Aleluia! Mas essa mesma palavra vai dizer que Pedro, de repente, desviou o seu olhar de Jesus e começou a olhar para as águas, para o vento, para a tempestade, e ele começou a afundar. Irmãos, quando nós olhamos para as adversidades da nossa vida, quando nós olhamos para os problemas da nossa vida, para o vento forte, nós afundamos. Muitas vezes estamos vivendo um momento de crise, um momento de instabilidade, assim como Pedro estava vivendo ao andar sobre aquelas águas, um solo instável que pode ceder, que pode afundar a qualquer momento. Mas olhando para Jesus, nós não vamos afundar. Mas se você desviar o seu olho de Jesus e olhar para as dificuldades, para o cenário político, para o cenário econômico, para o desemprego, para a fome, para as coisas ruins deste mundo, nós afundaremos. Eu e você vamos afundar. O segredo de ter uma vida de sucesso, o segredo de não afundarmos nas adversidades da nossa vida é olhar fixamente para o Senhor Jesus. Fique com essa palavra de ânimo, seja forte, seja corajoso, assim como Deus falou para Josué, assim como Jesus falou para Pedro. Tenha coragem, venha, anda sobre as águas, que você possa andar sobre as águas com Jesus. Eu creio, irmãos, que eu andarei sobre as águas, eu já andei, posso garantir para vocês que eu já andei sobre as águas olhando para Jesus. E eu vou continuar andando sobre as águas até o dia que eu encontrar Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Fique com essa palavra, o segredo do sucesso, o segredo do vigor. Tenha bom ânimo, seja forte e seja corajoso. Até amanhã, em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um.